vai começar o exemplo de número 4, que é um exemplo verificando o operador E. A gente tem duas declarações de variáveis, e a gente vai verificar se os valores dessas variáveis são corretos usando o operador E. Em caso positivo, a gente retorna verdadeiro, em caso negativo, a gente vai retornar o falso. E aí a gente volta para o Portugal. Então, vamos lá. A gente vai declarar do tipo inteiro. Então, a gente vai colocar no 1. Vamos atribuir o valor 4 para ela. Outra variável do tipo inteiro. No 2. Vamos atribuir o valor 5 para ela, certo? A gente coloca a palavra reservada C e o bloco condicional que a gente vai verificar. Aqui no caso, a gente vai ver se no 1 é igual a 4. E a gente coloca E. No 2 é igual a 6, por exemplo. E aí a nossa ação, que seria escreva, vamos colocar correto. E o senão, no nosso caso negativo, e o nosso bloco de ação, escreva incorreto. Certo? Aí a gente pode testar e ele respondeu incorreto. E aí a gente vai entender por que ele respondeu incorreto. A primeira coisa, se a gente colocar na primeira parte eu coloquei entre parênteses e na segunda parte eu coloquei sem parênteses. Não tem diferença no código. É só, como são duas condições, o ele vai retornar a primeira parte e a segunda parte. Você pode ou não colocar o parêntese, isso aí vai de você. E agora vamos entender o porquê que ele retornou incorreto. Quando a gente usa o operador E, ele está fazendo uma ação e outra, ou seja, ele só vai retornar o positivo, o verdadeiro, se a primeira condição e a segunda estiverem corretas. Se uma das condições estiver incorreta, ele não retorna positivo, ele vai retornar o negativo, que ele cai no senão, e aí ele retorna o falso, o incorreto para a gente. Se eu colocar aqui, se eu redeclarar o num como 6, o num 2 como 6, aí ele vai retornar correto, porque aí nesse caso, tanto a primeira condição quanto a segunda condições são incorretas, são corretas. E aí ele retorna correto. Se eu declarar o no 1 como 5, significa que a primeira condição está incorreta e a segunda está correta. E aí, no caso, ele retorna, mesmo assim, o incorreto, porque quando o operador é E, as duas condições elas precisam estar corretas, certo? E aí, agora a gente vai para o segundo, no caso, o quinto exemplo, o segundo de operadores lógicos, que a gente tem o OU, certo? Então, novamente, duas declarações de variáveis e a gente vai verificar se a primeira está correta ou a segunda está correta. Em caso positivo, retorna verdadeiro. Em caso negativo, ele retorna falso. Voltando para o Portugal, a gente pode abrir um novo código, só para praticar, né? Inteiro igual inteiro. 1 igual a 4, inteiro 2 igual a 5, palavra reservada C, nosso bloco condicional, no 1 é igual a 4, ou no 2 é igual, eu falo e escrevo errado, igual a 6. E aí a gente tem o nosso bloco de resposta, que será escreva correto, senão escreva incorreto. Vamos ver qual vai ser a resposta que ele vai nos dar. E primeiro ele nos respondeu correto. Vamos entender por que isso acontece. Quando a gente usa o ou, a gente está dizendo que ou uma coisa ou outra. Ou seja, se pelo menos uma das afirmações estiver correta, ele vai cair no bloco positivo, ele vai cair no verdadeiro, certo? Então, nesse caso, a gente tem que a primeira condição está correta. Mas, se a segunda condição estivesse correta, por exemplo, ele também nos retornaria verdadeiro. Como, por exemplo, aqui, retornou verdadeiro. Se ambas as condições estão corretas, ele também retorna verdadeiro, que é o nosso correto. Mas, e aí, ele só vai retornar falso se as duas condições estiverem incorretas. Ou seja,
A primeira está correta? Verdadeiro. A segunda está correta? Verdadeiro. As duas estão corretas? Verdadeiro. As duas estão erradas? E aí ele retorna falso. Então, essa é a diferença. O E, que é o exemplo anterior, o E ele só vai retornar verdadeiro se as duas estiverem verdadeiras. E o OU, ele só vai retornar verdadeiro se pelo menos uma estiver verdadeira. E aí ele só retorna falso se as duas estiverem falsas, certo? E aí a gente parte para o último exemplo, que é o não, que é a negação. Então a gente tem novamente a declaração dos dois valores e o bloco condicional verificando em caso positivo verdadeiro, em caso negativo falso. Voltando para o código, a diferença que a gente vai ter nesse é que a gente vai ter uma negação. Acho que a gente pode fazer até aqui, que seria no caso colocar um não aqui, no exemplo que a gente tem no slide. E aí a gente vamos entender o que acontece aqui. Você pode ver que o resultado mudou só porque a gente colocou o não aqui. Porque essa condição, ela é falsa. Porque no 1 é igual a 5 e a gente está verificando se ele é igual a 4. Mas a gente colocou o não aqui. Então significa que ele está negando uma afirmação falsa. Então o contrário de falso é verdadeiro. Então ele diz que esse bloco ele é verdadeiro. E como a gente está no operador ou, então ele vai retornar correto. Porque o ou ele precisa de pelo menos uma afirmativa verdadeira para ele retornar, certo?